Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. Começa agora um novo episódio do América Dividida, sempre com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Bruno. Os democratas lançaram toda uma campanha com cartazes de Trump como um chicken, galinha, ou seja, no calão americano, um covarde. Bruno, falámos disso ontem, mas será que Trump vai continuar a resistir a um segundo debate na CNN que Kamala Harris disse logo que sim? Bem, eu acho que em circunstâncias normais, e tendo em conta que ele já disse várias vezes que não queria um novo debate, alegou inclusive, e isso até se percebe que, enfim, a percepção é que a CNN é tendencialmente crítica de Trump e mais favorável a Kamala Harris, portanto, eventualmente um debate na Fox seria algo mais confortável para ele. Portanto, tudo isso apontaria para uma resposta negativa e também o facto de ele, de facto, não ter tido um bom debate, e isto sobretudo por uma questão que parece difícil de, digamos, de ultrapassar, que é, ele tem enorme dificuldade realmente em se disciplinar, em resistir àquelas, em deixar de morder o isco em relação a uma série de pequenas provocações de Kamala Harris que depois o levam, de facto, a fazer declarações que mostram o seu lado mais extremista, mais radical, que é aquilo que ele, à partida, menos precisa de mostrar agora, porque o que era fundamental era não tanto mobilizar a base, que já parece bastante mobilizada, e mais conquistar eleitores indecisos. Agora, realmente aí o fator que me parece crucial, eu também já disse isso várias vezes, que é não tenho a certeza que não haja um segundo debate, é realmente a questão do ego de Donald Trump. E, portanto, acho que não sei se ele aguenta passar umas semanas a ouvir dizer que ele não tem coragem para enfrentar Kamala Harris, que tem medo de perder um debate. E, portanto, desse ponto de vista, acho que isso continua a ser uma possibilidade. Bruno, mas e esta insistência toda será uma boa ideia para Kamala Harris? Bem, eu acho que se Trump continuar a recusar, quase certeza que será uma boa ideia, neste sentido que ajudar a passar uma imagem de uma maior fragilidade de Trump e de uma maior confiança de Kamala Harris, e isso à partida é mobilizador também para quem a apoia e eventualmente pode desmobilizar alguns apoiantes de Trump, que gostam muito desta imagem do homem forte, etc. Se ele aceitar, já não sei se será assim tão boa ideia, porque realmente Kamala Harris foi com expectativas relativamente baixas para o debate, ou seja, havia muitas dúvidas, até alimentadas pelos republicanos, sobre se ela seria realmente muito eficaz, capaz de responder a perguntas, enfim, esta ideia e facto, aliás, que ela não tinha dado muitas conferências de imprensa, não se tinha exposto muito, tinha jogado sempre um pouco à defesa e, portanto, acabou por realmente exceder claramente as expectativas. Isso também ajudou à percepção de vitória. Agora seria um pouco o oposto e, portanto, se Trump conseguisse estar melhor do que esteve da última vez, se fosse um pouco mais disciplinado, à partida podia haver esta percepção de que teria ganho o debate. Portanto, acho que há aqui algum risco da parte da campanha de Kamala Harris em insistir realmente num segundo debate, mas a verdade também é que os resultados das sondagens continuam a apontar para uma eleição muito disputada e, portanto, se calhar os dois candidatos precisam realmente de tentar convencer mais eleitores e, desse ponto de vista, um debate que tem dezenas de milhões de pessoas a assistir, à partida, pode ser bastante tentador para os dois lados, mas há esse risco para Kamala Harris. Falaste em sondagens, há uma nova do New York Times que dá vantagem para Trump no Arizona, Carolina do Norte e Geórgia, mas para Kamala na Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Bruno, será mesmo assim? E se for, quais seriam as consequências em termos de resultados finais? Bem, eu acho que realmente temos de ter algum cuidado com sondagens individuais. Neste caso, nós podíamos pensar bem, é do New York Times, portanto, um jornal um pouco mais à esquerda, se calhar até tendencialmente seria contrário a Trump, mas a verdade é que o New York Times e este Siena College
procuraram deliberadamente um modelo que, no fundo, procura compensar esta ideia de que há uma certa subestimação dos votantes de Trump nas sondagens, até porque eles resistem muitas vezes a responder às sondagens, porque veem as sondagens também como parte de todo este aparato, digamos, da elite contra o seu candidato, mas há aí o risco de eventualmente terem corrigido em excesso, ou seja, de acabarem por ser mais favoráveis a Trump, e realmente comparadas com outras sondagens, os números tendem a ser um pouco mais favoráveis para Trump. Vamos ver se acertam ou não. Em todo caso, há noutras sondagens um pouco desenhado esta tendência, que é uma certa vantagem de Kamala Harris no chamado Rust Belt, ou seja, nestes estados mais a norte, de Pensilvânia, Wisconsin, etc., que tradicionalmente eram, aliás, democratas, mas, portanto, que Kamala Harris estaria a conseguir recuperar, e uma certa vantagem também de Donald Trump nestes estados do chamado Sun Belt, ou seja, dos estados mais do sul, onde, aliás, os republicanos, pelo menos desde Richard Nixon, têm apostado muito e têm conseguido bons resultados, e, portanto, não é algo que seja completamente disparatado. Sendo os números exatamente assim, à partida, Kamala Harris ganharia, mas era preciso ainda contar com aqueles distritos em 2 ou 3 estados, como o Nebraska e o Maine, etc., que são atribuídos, portanto não são, como na regra geral, quem vence o estado fica com todos os votos do colégio eleitoral, mas esses estados são atribuídos de acordo com círculos eleitorais. Mas em todo caso, Kamala Harris ganharia. Agora, a questão é, ganharia pela margem mínima, e portanto isso quer dizer que é realmente uma eleição muito disputada, muito difícil de prever, e mais, há também este dado interessante, que é, se no fundo as sondagens estivessem erradas na linha de 2016, quando Trump venceu Hillary Clinton, então Trump venceria todos estes estados oscilantes, e portanto teria uma vitória clara. Mas se as sondagens estivessem erradas contra os democratas, como aconteceu nas últimas eleições, em 2022, nas eleições intercalares, então Kamala Harris venceria todos estes estados oscilantes. Mas no fundo isto é só outra maneira de dizer que realmente a eleição continua muito renhida, e muitas destas vantagens estão na margem de erro das sondagens, e obviamente as sondagens não acertam a 100% por regra. Claro. E Bruno, o que é que se passa no Nebraska e na Geórgia que os democratas tanto têm criticado? Bem, o Nebraska é um destes exemplos de um estado tradicionalmente de maioria republicana, mas tem um chamado Blue Dot, ou seja, tem um distrito eleitoral mais urbano, enfim, mais onde tipicamente os democratas têm vantagem, e o Nebraska, a par do Maine, por exemplo, não tem esta regra de quem vence o estado fica com todos os votos do colégio eleitoral, distribui esses votos por estes círculos eleitorais. E, portanto, aqui a questão é que até ontem havia um esforço da parte da maioria republicana, digamos, no Parlamento Estadual, no Parlamento do Estado de Nebraska, para alterar essa regra e para passar para a regra de winner takes all, portanto o vencedor ficar com todos os votos. Aparentemente há pelo menos um senador estadual, digamos, republicano, que aliás antes era democrata, que disse publicamente que não concordava com isso, que era demasiado em cima da data das eleições, e portanto aparentemente isso está para já paralisado, mas é realmente isso que os democratas criticam, sobretudo, é esta ideia de que se está a alterar as regras com a eleição já em curso, inclusive, porque em muitos estados já se está a votar. No caso da Geórgia, realmente tiveram sucesso, ou seja, no fundo a Comissão Eleitoral do Estado, até contra a posição do governador republicano do Estado da Geórgia, decidiu alterar realmente as regras a poucas semanas da votação, nesse caso para obrigar a uma contagem manual de em todos os círculos eleitorais, a par de uma contagem por máquinas. Ora, aí o receio é que isso vai eternizar a contagem e depois o apuramento dos resultados, porque a Geórgia é um estado muito populoso, tem estado aliás a crescer bastante. Atlanta, por exemplo, é curiosamente a sede da CNN, da televisão, e portanto que isso depois aumenta a confusão, a possibilidade de litígios, de processos judiciais, e portanto é muito isso que os democratas têm anunciado, ou seja, a ideia de que há aqui uma estratégia deliberada da parte de Donald Trump e deste novo Partido Republicano, no fundo para criar um máximo de confusão no processo eleitoral, para tentar ganhar
na Secretaria e nos tribunais e não nas urnas. Bruno, entretanto, esta manhã o Washington Post fala na crescente interferência externa, em especial da Rússia, contra Kamala Harris. O título diz que Rússia e Irão estão a usar a inteligência artificial para minar a eleição de democrata. Sim, no caso do Irão, no fundo é sobretudo contra Donald Trump, e isso também faz sentido. Obviamente a expectativa é que Trump seria muito mais pró-Israel, até pró-Benjamin Netanyahu, embora, enfim, Trump nunca é muito de fiar, mas tendencialmente muito mais hostil também ao Irão. Mas a ideia também é que é uma operação muito mais pequena e muito menos sofisticada. Enfim, eles teriam entrado, por exemplo, na campanha Trump e passado alguns documentos para a imprensa. Biden, sim. No caso da Rússia, realmente é uma campanha massiva contra Kamala Harris. Enfim, ainda há pouco tempo também surgiram notícias de uma empresa aparentemente financiada pela Rússia com 10 milhões de dólares para pagar, digamos, a influencers digitais, etc., desta direita mais radical para apoiarem, por exemplo, para atacarem a Ucrânia, para atacarem Kamala Harris. Produção de vídeos falsa, aparentemente um vídeo em que alguém acusa Kamala Harris de ter tido um acidente, de ter batido contra o carro dessa pessoa e que não, enfim, isso é tudo, enfim, manipulado, portanto, mas aparentemente aí também no caso da Rússia se percebe, ou seja, como já falámos aqui várias vezes, é bastante evidente que a Rússia sabe que com Kamala Harris vai continuar o apoio americano à Ucrânia, e isso é um objetivo vital para o regime de Putin. E com Trump há a possibilidade desse, de acordo com as declarações do próprio Trump, desse apoio ser interrompido no dia seguinte e de se procurar uma paz praticamente a qualquer preço com a Rússia, e portanto isso obviamente convém muito ao regime de Putin. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela análise. É sempre um gosto ter-te connosco. Obrigada, Bruno. Obrigado, bom dia. Até amanhã.